Apocalipse capítulo 3, versículos de número 14. Vamos à última mensagem dessa série sobre as cartas do Apocalipse. Leamos a palavra de Deus na Nova Almeida Atualizada, Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Leitura da palavra do Senhor nessa noite. E eu quero, para esse momento final, tentar explicar aos irmãos aqui, em pouco tempo, os versículos 20, 21 e 22, porque eu pretendo também trazer aqui considerações finais, englobando toda essa série que nós estudamos aqui e abordamos nesse tempo. Então, irmãos, nós vamos lembrar aqui a igreja que Jesus ele começa se apresentando, versículo 14, e as apresentações de Jesus são sempre gloriosas aqui no Apocalipse. Ele é aquele que já se apresenta a João como alguém que venceu a morte e o inferno, tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele esteve morto, mas eis que vive. Então essa figura da vitória de Cristo, que a gente chama no latim, na teologia latina, Christus Victor. A vitória de Cristo, a vitória da ressurreição, a vitória do povo de Deus, porque quando Cristo ressuscita, nós que cremos também ressuscitamos espiritualmente na conversão e ressuscitaremos plenamente na glorificação e na consumação dos tempos. Um dia, céus e terra passarão, os tempos findarão e os mortos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para juízo eterno. A igreja vai ressuscitar para experimentar a imortalidade, para nunca mais sentir dor, nunca mais adoecer, nunca mais padecer, sofrer, nunca mais sentir as privações dessa vida terrena, mas todos nós que cremos e perseverarmos, a perseverança digna dos santos, dos eleitos, esses que perseverarem até o fim, serão salvos e vão desfrutar de banquetes eternos, vão cantar com um grande coro, louvores, juntamente com os 24 anciãos, sejam eles quem forem, juntamente com os 4 seres viventes, sejam eles quem forem. A verdade é que haverão bilhões e trilhões de homens e mulheres salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, com vestes brancas, vestes limpas. Essa é a esperança última da nossa fé. Falar do Evangelho é falar também da glorificação de Cristo e da igreja e da consumação dessa salvação que se dá nesse novo céu e na nova terra que vão se manifestar.
E a igreja vai juntamente com Jesus Cristo julgar os anjos, os demônios, julgar o mundo ímpio. Nós vamos juntamente com Ele e com o Deus Pai Todo-Poderoso reinar. E o reino não terá fim. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Aleluia. Agora, queridos, Jesus aparece com essa apresentação gloriosa. Nós já abordamos profundamente em mensagens anteriores. Depois da apresentação, ele tem um diagnóstico. Versículo de número 15: conheço as obras que você realiza. Depois do seu diagnóstico, ele tem uma fortíssima, talvez a mais pesada e dura advertência que ele deu a uma dessas igrejas aqui do Apocalipse, igrejas da Ásia Menor, na região ali da atual Turquia. Ele vai dizer assim: porque você é morno, versículo 16, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Dura advertência. E versículo 18, ele vai trazer um conselho para a igreja. Eu vou te dar um conselho, igreja de Laodiceia. Já que vocês não sabiam disso, que vocês eram pobres, miseráveis, cegos e nus, eu te dou um conselho: parem de ser pobres. E nós tivemos a oportunidade, irmãos, numa das mensagens, de mostrar a real pobreza de um ser humano, mesmo crendo em Jesus, que é a pobreza espiritual causada pelo orgulho. O orgulho é antagônico à humildade. Quem é humilde considera o outro superior a si mesmo. Quem é humilde se doa em favor do outro. Quem é humilde serve. Quem é humilde ama. Quem é humilde perdoa. Quem é humilde pede perdão. Amém ou não? Você concorda com isso? O orgulhoso não pede perdão, porque o orgulhoso nunca erra. O orgulhoso não ama, porque o orgulhoso apenas usa as pessoas. Quem é orgulhoso está tão doente espiritualmente que reduziu o ser humano a uma coisa. O orgulhoso espiritual coisifica o outro. Quem é o outro? Um ser a ser usado. E se eu tenho planos, eu vou usar quem eu quiser para alcançar os meus objetivos. Esse é o orgulhoso, o eu no centro. Eu não vou voltar a abordar isso aqui, porque eu tenho coisas agora a mais para tratar. Mas assim, a base é essa. Antes de um conselho, uma advertência. Olha só, o teu cenário, você se enxerga rica. Você diz que é rica, você diz que não precisa de nada. Quem não precisa de nada é porque tem tudo. Mas você não sabe que você é infeliz. Você é miserável. Bom, quem é miserável? Quem aqui já esteve num contexto de extrema pobreza? Eu vivi isso uma vez. Não da minha família, mas visitando uma família no sertão de Manari, Pernambuco. Lá eu escrevi uma canção, né, Jonatas? Sertão de Deus. E numa das partes da música eu falo: nas baixas, que tem a baixa pequena, a baixa grande, né? Nas baixas o coração apertou, a dor do sertanejo se tornou minha dor. Entramos numa casa de pau a pique, que tinha carne exposta, cheia de mosca em volta. Nós gravamos um vídeo com as moscas quase tomando minha perna, e eu parecendo que eu tô com a perna mais cabeluda que já é, toda preta de mosca. E as crianças caçando rolinha para comer, porque não tinha carne. As crianças, as pessoas vivendo com com quase nada. A pessoa te oferecia água, você ficava assim, constrangido de aceitar, que a água é suja. O café parecia café com leite, mas não era, porque era o barro, a água barrenta. Quando você entra nessa realidade e vê com os seus olhos, você pode tentar visualizar a miséria. Quem é miserável deseja ter, mas não tem. Quem passa fome não é quem fica horas sem comer, mas está lá na despensa. Qualquer momento eu vou lá e acesso, não aguento mais ficar sem comer. Vai lá e come. Não, essa pessoa não passou fome. Quem passa fome é quem deseja acessar a comida e não tem como. Vai para a despensa e não tem nada. Procura na família, ninguém pode ajudar. Aí a pessoa começa a andar na rua. Quando tu vê uma pessoa na rua de verdade catando comida no lixo, essa pessoa já está com certeza num estado de fome. Porque um ser humano
consciente de que tem acesso a alimentos, não vai catar pedaços de maçã, né, já escurinha para comer. Quando Deus fala para a igreja, Jesus fala para a igreja, vocês são miseráveis, está falando que vocês não têm nada. Vocês querem ter, mas não têm. Vocês querem, mas não têm. Mas ele falou, sejam ricos, comprem de mim. Claro que essa compra não é uma compra literal, é uma compra espiritual. Qual o preço? Não há preço. Isso me remete a Isaías 55. Vinde e comprai sem dinheiro, vinho, leite, vinde, porque é de graça. E Jesus está falando, vem, compra vestes novas, vocês estão nus. Mas eles diziam que não precisavam de nada, mas eles diziam que tinham tudo, mas eles diziam que estão bem de vida, estão nus. Aí Jesus está falando assim, a vergonha de vocês está precisa ser coberta, a vergonha de vocês está exposta. Vocês não são quem foram chamados para ser. Colírio, vocês não estão nem vendo. Olha, interessante, ele fala que você é pobre, cego e nu, mas na hora de recomendar para comprar, ele não compra um acesso a uma oração milagrosa de cura de cegueira. Ele fala para comprar colírio, porque essa cegueira não é literal. Vocês são cegos, ou seja, estão impedidos de ver. Tome um colírio meu para vocês passarem a ver. Aí, o versículo 19 diz, eu repreendo, ou seja, eu confronto. Eu falo a verdade em amor, mas eu falo a verdade. E eu disciplino, eu corrijo aqueles que amo. Como que está dizendo? Se eu não amasse vocês, eu nem me importaria com a condição de vocês. Eu seria indiferente, porque o oposto do amor, a oposição do amor não é o ódio, é a indiferença. Porque quem odeia ainda se importa. Quem odeia ainda sente alguma coisa pelo outro. Indiferente não sente nada. A indiferença é a total anulação da existência do outro. Quando você não ama, o outro está morto, está vivo, tanto faz. E aí, meus irmãos, ele está falando, não, eu amo vocês, eu não sou indiferente a vocês. E não odeio vocês. Amo, e o meu amor se manifesta em disciplinar vocês. Porque a disciplina bíblica é ato de amor. É ato, sobretudo, de amor. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Ou seja, tenha prudência. Faça o que tem que fazer. Mude. Saia dessa condição. Abandone esse pecado. Abandone o orgulho. Aí, meus irmãos, versículo 20. Para a gente poder finalizar nossa série. E eu vou trazer um ponto sobre o versículo 20, um ponto sobre o 21. E concluir com considerações finais. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. John Barry, na sua obra Faith Life Study Bible, ele comentou esse versículo assim. Esse versículo descreve um pedido de renovação da comunhão. Lá em Cantares, capítulo 5, versículo 2. Abre no texto aí, por favor. Só para a gente ganhar um tempinho aqui. Não precisa abrir agora na sua Bíblia, não. Se você quiser, você abre. Mas coloca aí, Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 2. O que o texto vai dizer lá em Cantares? Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Veja, o amado está batendo na porta. Deixe-me entrar, meu amor. Eu disciplino aqueles que eu amo. Eis que estou à porta e bato. Você está pegando alguma referência aqui? É claro, irmãos, que Cantares ele fala essencialmente sobre casamento, sobre relação entre homem e mulher. Não é um livro que trata de Cristo e a igreja. Não é, na sua essência. Mas esse versículo, ele é com certeza uma referência de Cristo na sua abordagem com a igreja de Laodiceia. Quando Cristo cita a Escritura, ele traz um sentido próprio ao qual nós podemos observar. O amado está dizendo para sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Há uma promessa de um casamento com Cristo, amém, irmãos? Quem vai casar com Jesus aqui um dia?
Tem até um jovem que ele escreveu uma música e falou, casa comigo, Jesus. Só que assim, nem precisa pedir, né? Já está definido, é noivo e vai casar. Não precisa pedir não, é só permanecer fiel que você vai casar. O noivo bate a porta do coração da noiva. E está dizendo assim, deixa eu entrar. Olha que interessante. O John Barry vai dizer assim, em sua autossuficiência, ou seja, no seu orgulho, a igreja de Laodiceia havia excluído Cristo. Cristo estava fora da igreja. Ele quer que eles se arrependam e, por fim, participem do vindouro banquete messiânico, que é prometido em Apocalipse 19:9. Coloca aí, por favor, Carinho. Apocalipse 19, versículo 9. Os que vão participar desse banquete é aqueles que vivem essa comunhão que Jesus quer ter com Laodiceia, que não está tendo mais. O texto vai dizer, então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Está dizendo assim, bem-aventurados aqueles que são chamados a comer. Ceia pressupõe mesa, pressupõe comunhão, pressupõe intimidade. E essa ceia está relacionada às bodas do Cordeiro. Bodas é o que, irmão? Festa de casamento. Bem-aventurados, felizes os que são chamados a participar, a estar presentes, comendo na ceia das bodas do Cordeiro Jesus Cristo. Bem-aventurado é você, se você chegar lá na frente e sentar nessa mesa. Mas vai sentar na mesa da boda do Cordeiro, da festa eterna do casamento do Cordeiro com a sua igreja, quem de fato não estiver na condição de Laodiceia, onde Jesus está fora, não pode sentar na mesa. E veja, interessante, né? Nós temos ainda um outro comentarista chamado William MacDonald, ele vai dizer assim, no comentário bíblico popular, nos últimos versículos encontramos aquilo que Scofield, não sei falar inglês não, o Scofield, que tem até uma bíblia dele, tá? Nos últimos versículos encontramos aquilo que Scofield chama de lugar de atitude de Cristo no final da era da igreja. Cristo está fora da igreja nominal. Eu falei sobre isso aqui. Laodiceia, pelo seu orgulho, se tornou uma igreja composta de membros cristãos nominais. Quem é o cristão nominal? É o cristão que vive uma relação com Jesus, ou com Deus, ou com o Espírito Santo, uma relação totalmente esvaziada de vida espiritual e de sentido espiritual. Esse nominal, ele crê, mas apenas no intelecto, não está nas suas emoções e não está no exercício da sua vontade. O nominal, ele tanto faz vir à igreja ou não. O nominal, ele não consegue reconhecer nada que o Senhor tem feito. O nominal entra no culto, sai do culto da mesma maneira que entrou. O nominal tem tanto prazer nas coisas mundanas quanto nas coisas da igreja, sendo que as coisas da igreja, as coisas espirituais, na verdade, perdem essa batalha, porque ele passa menos tempo na igreja e muito tempo distraído com rede social, com TV, com prazeres dessa vida. O cristão nominal, ele crê, dá dízimo, ele toca, dependendo da pessoa, sabe tocar, ele pode ficar na mídia, ele pode vir à escola bíblica. O nominal, ele pode às vezes aparecer por aqui, mas ele não tem transformação de caráter no caminho, ele não está crescendo espiritualmente, ele não se parece com Jesus, ele não prega Jesus, ele não experimenta e não encarna a vida de Jesus, ele não tem testemunho, ele não discipula, ele não é discipulado. Ele é uma pessoa que muitas vezes se esconde na igreja. Ele é aquela pessoa que não dá acesso à liderança. Ele não quer ser cuidado, ele não quer ser pastoreado, ele não quer se submeter à igreja, a Jesus e ao evangelho. O nominal é o cristão de Laodiceia. E Jesus está falando assim, querido, eu te amo, sai dessa vida, porque isso não é vida. Eu estou fora da relação com você, mas eu quero te chamar para você participar de novo da relação comigo. Deixa eu entrar. Olha, o texto está dizendo, Apocalipse 3:20, volta lá por favor, Karine. Apocalipse 3:20, o texto está dizendo, eu estou batendo a porta. Se alguém, se você está vendo a expressão alguém, já não é mais a relação corporativa, não é relação comunitária, é relação individual. Alguém é um indivíduo. Ele poderia dizer, se alguns, se muitos, se todos,
ele estaria tratando com coletividade. Mas quando ele fala se alguém, ele está falando de uma pessoa. Ele está falando assim, Laodiceia, a minha relação com a igreja não é apenas no sentido coletivo, mas principalmente no sentido individual. Sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A gente já está terminando, então tem que falar tudo que eu tenho que falar, né? Depois disso aqui, a gente vai para outro assunto, para outro tema, uma outra série, na quarta-feira. Irmão, antes de você ter uma vida com Jesus na igreja, uma vida assim, frutífera, uma vida abençoada, antes de você ser um crente relevante na igreja local, você precisa ter vida com Jesus no seu quarto. E se Jesus não entra no seu quarto, e se você não senta com Jesus de manhã, ou à tarde, ou à noite, se vocês não são grandes amigos, se vocês não conversam, se você não canta para ele, ele canta para você, se você não se alimenta daquilo que ele tem a dizer, da sua palavra, se você não dedica tempo para essas coisas, deixa eu te falar uma coisa, você é um cristão nominal e você, se não se arrepender, sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai morrer pobre, cego, nu, miserável e não vai participar das bodas do cordeiro. O cristão nominal pode passar 30 anos na igreja, 40 anos, pode morrer crente e ir para o inferno. E por quê, pastor? Porque nunca creu de verdade, porque a fé pressupõe relacionamento. Quem confia em Jesus para a salvação, entra num relacionamento com Deus Pai por meio de Jesus. E na graça e no poder do Espírito. Quem nasceu de novo, nasceu do Espírito, começa a crescer espiritualmente. Portanto, cresce nas disciplinas espirituais. Sim ou não? Amém ou não? Então, muito fácil você perceber se você é um cristão de Laodiceia ou não. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida devocional? Quantas vezes você tem contato com Deus pela palavra? Quantas vezes você louva, você conversa com Jesus, você tem tempo para Deus, você busca o Senhor? Qual é o tamanho do seu desejo por Deus, por mais de Deus, por mais intimidade com Deus? Você tem essa intimidade? Se você tem, ele entrou na porta e vocês estão ceando. A relação é tão íntima que não é só eu cearei com ele, ele comigo. Ou seja, é como se Jesus sentasse com você numa mesa de família e ele te desse água, ou vinho, ou Coca-Cola, ou Ice Tea, ou H2O, não interessa. Tudo que seja lícito, né? Nem tudo me convém, né? Agora, ele te dá uma bebida e você recebe e dá para ele uma bebida, ele recebe, vocês bebem junto, vocês comem junto, ou seja, está falando de uma amizade, de uma comunhão, de uma alegria, de um amor muito intensos e profundos, íntimos. E quando você vive isso na intimidade do seu quarto, da sua casa, da sua vida privada, isso reverbera no ambiente público. Você não consegue ser um crente apenas que senta na igreja e fica ouvindo o pastor pregar e vai embora. E muitas vezes não tem nem comunhão com as pessoas e às vezes nem aprendeu nada. Entrou, saiu, não aprendeu. Irmão, se você está entrando aqui semanalmente, não está aprendendo nada, não está mais crente, não está melhor, tem alguma coisa errada. Ou é a pregação do púlpito, ou é o teu coração que não está aberto para ouvir a palavra de Deus. Eu estou à porta batendo. A gente lê esse texto muitas vezes no evangelismo. Jesus bate na porta do seu coração. E, meu irmão, esse texto é para a igreja. Esse texto é para quem já crê, não é para quem não crê. Esse texto não é evangelístico. Na verdade é para evangelizar a crente. E eu vou dizer uma coisa, quem mais precisa ser evangelizado hoje, conhecer o evangelho? Os crentes. Porque muitas vezes, evangelho está só na ideia, mas não está na vida. Temos que orar, temos que ler a Bíblia, falar de Jesus, dar testemunho, servir. E a única coisa que nós não fazemos é orar, ler a Bíblia, dar testemunho e servir. Vamos evangelizar. Quem vai? Não tem tempo. Vamos para um culto de oração? Muito cedo. Vamos visitar uma pessoa que está enferma. Eu tenho que trabalhar. Pessoas que não conseguem desenvolver-se na fé. Aí, vamos estudar a Bíblia. Não vem para a escola bíblica. Vamos fazer um movimento de oração, de intercessão, de culto, de adoração, de serviço, de discipulado, de evangelização, do que seja próprio do ministério cristão. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não vou, eu não quero, eu não estou afim, eu estou com outras prioridades, eu estou com outras demandas, minha agenda não cabe. Está morto espiritualmente, irmão. Está morto. Mas Jesus ama. Jesus ama você. Jesus ama a sua igreja. E ele fala para ela, deixa eu entrar. O orgulho faz a gente tirar Jesus não apenas do centro, mas tirar Jesus de dentro. Jesus não está, Adriano, aqui dentro. Estou dando um exemplo, tá, irmão? Só ilustrando. Ele está aqui. Você crê ou não?
Eu creio que ele está aqui. Mas naquela igreja ali, onde o pastor já tornou o ministério de profissão, os diáconos não entregam mais o melhor e não servem com alegria. Os líderes já estão mais ocupados com as coisas dessa vida do que com a igreja do Senhor Jesus e com o reino de Deus. A membresia já não quer mais ser discipulada, discipular e servir, se engajar com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Essa igreja que virou nominal e virou apenas assim o automático e o padrão e o tanto faz como tanto fez, entra no culto e sai da mesma forma. Semana que vem eu volto. Essa igreja, ela está precisando de despertar. Abre o teu coração. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei. William MacDonald continua dizendo assim: Cristo está fora da igreja nominal, batendo educadamente a porta e convidando indivíduos, não mais o povo como um todo, a deixar a igreja apóstata, porque a igreja de Laodiceia é apóstata, apostatou, desviou da fé, porque a fé não é só a teologia, a fé é vida, a fé é prática, é relacionamento com Deus. Se você não tem mais relacionamento com Deus, você não tem mais fé. Se você não tem mais fé, o justo viverá pela fé. Você não está vivo, você está morto espiritualmente, entendeu? E a fé, Tiago vai dizer, você me mostra as suas obras, você me mostra a sua fé sem as obras, e eu te mostro a minha fé com as minhas obras. Fica dizendo aí que você tem fé. Não, eu creio, porque eu já li o Apocalipse todo, eu já li os livros mais densos e complexos da Bíblia, eu acesso o grego e o hebraico, eu tenho teologia. Fica dizendo aí, falando, que eu vou te mostrar a minha fé, sabe como? Confessando meus pecados, servindo a minha mulher, cuidando dos meus filhos, sendo honesto no meu trabalho, sendo frequente na igreja, sendo disciplinado com as coisas do Espírito, sendo submisso à autoridade da igreja, buscando o Senhor, buscando abençoar pessoas, entendeu? É assim que Tiago mostra a fé dele, fazendo. Nós somos chamados para ser essa igreja, que tem fé, que cresce na fé. Laodiceia morreu na fé. Não tinha comunhão com Jesus. Uma igreja que apostatou não tem mais comunhão com Jesus, não tem mais alegria. Você não gosta. Você só precisa parar de se enganar. Você tem que se conscientizar do pecado e falar assim: eu estou de fato espiritualmente falido, eu preciso de ajuda. Ou tu vai ficar se enganando, vai ficar vindo para a igreja e aí? O que vai acontecer? Mas o convite, ele é um convite do amor, é um convite da graça. Trent comenta: todo homem é senhor da casa de seu coração, a fortaleza cujas portas precisa abrir. Tem contudo a triste prerrogativa e privilégio de recusar abrir. Ele está falando assim: se alguém abrir, ou seja, está dando a opção de alguém não abrir. É assim que Jesus trata com a sua igreja. Jesus não obriga ninguém a nada, Jesus não impõe. A autoridade de Jesus não é essa. Jesus não ordena: você tem que me aceitar, você tem que me amar, você tem que me servir. Se você não quiser servir, se você não quiser amar, não quiser conhecer, não quiser crescer, vai ficar assim. Trent comenta ainda: se o fizer, estará lutando cegamente contra a própria bem-aventurança, ou seja, se recusar a abrir a porta, vai lutar contra a própria felicidade, feito um conquistador miserável. Versículo de número 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Se você ler o capítulo 4, versículo 1, bota aí, por favor, Karine. Terminou a carta, as cartas do Apocalipse, terminaram. Aí entra o capítulo 4 que diz assim: depois destas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Jesus está tratando com uma igreja que está na terra, não é isso? Laodiceia fica onde? Na atual Turquia, na terra, né? Tá certo? A região lá dos gentios. Aí você tem lá, agora uma porta aberta. Agora João para de olhar para baixo e começa a olhar para cima, olhar para o céu. E a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Continua o versículo 2. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia o quê? Diga: um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Volta para o capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Irmão,
O Senhor te chama, me chama, nos chama. Chama quem está ouvindo no YouTube essa mensagem, vai ouvir, né? Quando eu postar lá. Chama a sua igreja para coisas maiores. O Senhor nos chama para uma elevação do Espírito. O Senhor nos chama para viver, experienciar coisas celestiais. O Senhor nos chama para não apenas conhecê-lo aqui na terra, mas garantir um passaporte espiritual para acessá-lo eternamente, lá na eternidade dos céus, que ainda vão se revelar. Ele fala, sentará comigo no meu trono, assim como eu também venci, sentei com meu Pai no seu trono. Lembra da ascensão, quando Jesus na frente dos discípulos fala assim, eu agora vou subir. E os discípulos estavam ainda meio que confusos quando ele subiu. Lembra disso? Atos capítulo 1 vai dizer que os anjos vão virar para os apóstolos e dizer, o que vocês estão pensando aí, varões galileus? Da mesma maneira que vocês viram ele subir, vocês virão ele descer. O Evangelho trata da ascensão como parte da história da salvação. Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, venceu a dor, venceu todo tipo de oposição espiritual à humanidade, e ele subiu aos céus diante dos discípulos. Ele subiu, e quando ele subiu, ele fez o quê? Assentou com o Pai no seu trono. Se cumpriu a palavra em Salmo 24, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Para quê? Entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem subiu aos céus e as portas celestiais se abriram e ele assentou-se no trono do seu Pai, Jesus Cristo. E ele está falando assim, meu irmão, se você perseverar hoje, se você se arrepender, abandonar o pecado, voltar a buscar, voltar a viver a vida que o Senhor conquistou para você na cruz, se você de fato se engajar com o reino, continuar vivendo fidelidade e obediência do Evangelho, continuar abandonando, lutando contra o pecado, se você perseverar, vencendo, lutando e vencendo, o vencedor não é quem vence lá no final, o vencedor é quem vence no caminho e no destino. Aí esse vai sentar com ele no trono, irmãos. As cartas do Apocalipse terminam num ambiente de glória. Está falando assim, quem vencer vai sentar comigo no meu trono, vai subir, vai reinar. Quem está no trono é quem? Diga, igreja, quem está no trono é quem? Reina. É Jesus, mas você está sendo convidado nessa noite, olha lá. O vencedor daria o direito de sentar-se com quem? Comigo. Quem é? Jesus. Aonde? No trono. Irmãos, se nós perseverarmos, o que tem para nós no futuro? O reino, a vitória, a alegria eterna, inabalável. O que não está prometido para nós, irmãos? Felicidade eterna, desfrute da presença de Deus para sempre, eternidade com Deus, alegria, felicidade, prazer eterno, que não tem mais a oportunidade de ser carcomido pela dor, não vai mais haver isso. Apocalipse 21 vai dizer que um dia ele vai enxugar dos olhos dos vencedores o quê? Toda lágrima. Um dia vai acabar a dor, não vai ter mais câncer, não vai ter mais AIDS, não vai ter mais leucemia, não vai ter mais Alzheimer, não vai ter mais carro atropelando o outro, não vai ter mais tsunami, não vai ter mais pandemia, não vai ter mais nada. Um dia, irmãos, nós estaremos com ele e estaremos acima de todo tipo de realidade inferior e vamos com ele reinar no trono. Assim como ele também reina no trono com seu Pai. É só para quem persevera. É só para quem segue a Cristo. Bom, versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu termino a série com algumas considerações finais e a gente vai orar. Primeira consideração final, considerando toda a série. A igreja se torna repreensível por parte do Senhor Jesus quando ela deixa de reconhecer que Ele é o centro de tudo e tudo em todos. Quando Ele não está dentro, quando Ele não é o centro, a igreja se torna repreensível e Jesus repreende a sua igreja. Sem uma consciência da graça de Deus, essa graça que nos mantém justificados diante dele, e sem uma humildade que brota da fé no Evangelho, deixamos de ser corpo para ser um grupo organizado de inimigos da cruz. Então, aprendendo com Laodiceia, que passou por essa repreensão, com Sardes, que passou pela repreensão,
com Tiatira, Pérgamo, Éfeso. Das 7 igrejas, 5 foram advertidas. Irmãos, foram advertidas porque Cristo saiu do centro. Toda vez que nós saímos dessa direção espiritual, a disciplina precisa chegar. E tem muito crente que está débil na fé, está morto porque não foi disciplinado. Não foi biblicamente disciplinado. A disciplina cristã, bíblica e eclesiástica é ato de amor. Mas tem gente que não foi disciplinado porque nem disciplinável é. Está nem aberto a ser corrigido. Segunda consideração final. Nenhuma igreja local reflete 100% em toda a sua história as características positivas ou negativas dessas 7 igrejas do Apocalipse. Não dá para você dizer assim, a PIB do Mendanha é a igreja de Éfeso. Não dá para você dizer isso. É igualzinho. Não, só se for por um tempo a gente pode ter sido. Talvez com um zelo espiritual, pela doutrina, mas esfriou no primeiro amor. Pode ser. Mas nenhuma igreja local vai representar 100% fielmente as igrejas. Em algum momento nós poderíamos nos parecer muito com Esmirna, uma igreja fiel, bem pequena. Poderíamos parecer com Laodiceia, uma igreja totalmente corrompida. Mas isso não significa que nós sempre seremos assim, somos assim, isso não vai mudar. Em algum momento podemos ser um ou outro, mas nunca seremos identificados totalmente com nenhuma dessas igrejas. A aplicação sempre é circunstancial. E não podemos nem nos considerar nem muito além dessas igrejas, nem muito aquém. Não dá para você comparar e olhar, logo isso aí assim, a nossa igreja é melhor. Não compara não. Compara não, porque na verdade, irmão, quando você vê essas sinalizações assim, é um cenário geral. Toda igreja tem um pouquinho de Laodiceia, um pouquinho de Filadélfia, um pouquinho de Sardes. Amém? Terceira consideração, a marca maior que encontramos nessas igrejas, que precisamos imitar, é a fidelidade, que se manifesta em obediência, santidade, unidade, serviço e amor. Uma fidelidade prática, viu? Uma fidelidade que se vê. Como? Em obediência, em amor, em serviço, em santidade, em unidade. Fidelidade é a palavra. Nosso desafio é viver plenamente essa união com Jesus e nele manifestar essas boas obras que ele nos criou para praticar. Quarta consideração final. A igreja local é a embaixada do reino de Deus que tem as chaves deste reino para reconhecer e confirmar os embaixadores do reino. Ou seja, a igreja local é uma embaixada do reino de Deus que tem as chaves do reino de Deus para confirmar quem de fato é embaixador. Quem reconhece se alguém é convertido ou não é a igreja. E quem tem que conferir e supervisionar se essa pessoa continua convertida ou não é a igreja. Não dá para eu fazer tudo o que eu quiser, da forma que eu quiser e não me submeter a ninguém. Se você está vivendo nessa condição, você não está pertencendo à igreja do Senhor. Você não é embaixador do rei. Precisamos da igreja local para sermos de fato discípulos de Jesus, verdadeiros. E por último, todas essas igrejas não existem mais. A última que resistiu foi Filadélfia. Jonatas, por favor. E olha, falei por último, Adriano, e é o último mesmo. Você acredita nisso? Que depois disso não tem mais nada? Deus é bom, né? O pastor vai aprimorando, né? A comunicação, para não deixar os irmãos nervosos. Vai terminar e fala que vai terminar, e fala que vai terminar 10 vezes, para depois falar assim, agora estou terminando e vou falar por último. Né? Pois é. Não, esse aqui é o final. Tanto que eu chamei ele mesmo e acabou aqui, ó. Todas essas igrejas não existem mais. A que mais durou foi em Filadélfia. Isso nos mostra que não somos eternos. E precisamos, durante todos os dias de nossas vidas aqui na terra, buscar a glória de Deus ao encontrarmos plena alegria e satisfação em quem Ele é por meio de Cristo Jesus. Eu termino dizendo, irmãos, amemos o cabeça da igreja que é o Senhor Jesus. Amemos o Senhor. Conheçamos, como diz Oséias, e prossigamos em conhecer o Senhor. Que sejamos perseverantes na fidelidade e que não falte em nós frutos que evidenciam que estamos unidos a Ele pela fé e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Com isso nós encerramos a série Cartas do Apocalipse. Mais de 25 pregações. Que seja tudo isso para a glória de Deus. Semana que vem, vamos para uma nova série de estudos aqui. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero fazer uma oração. Eu vou gravar essa oração aqui. Vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite. Porque nós conseguimos, com a tua graça, com a sabedoria do alto, submissos à tua palavra e ao teu Espírito, desde final de janeiro, início de fevereiro,
até agora, início de setembro, meses e meses aqui, aprofundando versículo a versículo, porque entendemos que pregação expositiva é uma das marcas de uma igreja saudável. Porque a palavra santifica, a palavra converte o coração, a palavra faz aquilo que o homem não pode fazer. E porque pregar a sua palavra é uma responsabilidade que exige de nós humildade para não querer determinar o que o Senhor tem a dizer para a sua igreja, mas que a Bíblia determine isso. Obrigado, porque foram meses estudando 2 capítulos da Bíblia, expositivamente. Nossa oração é que nós continuemos a nos aprofundar no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. E que nenhum conhecimento desse, nenhuma palavra dessa, não venha encontrar nenhum solo fértil, mas que ela produza frutos. A gente pode perceber, Pai, que o Senhor ama tanto a sua igreja, ama tanto que o Senhor não pode desampará-la e abandoná-la e esquecer dela. O Senhor ama tanto que o Senhor reconhece quando nós somos fiéis e nos corrige quando nós somos infiéis. Nos dê arrependimento, nos dê fidelidade, nos dê obediência, nos dê amor, nos dê serviço, nos dê fé, nos dê unidade, nos dê marcas de uma igreja saudável, nos dê, Senhor, nos dê aquilo que nós não podemos produzir por nós mesmos. E que no final possamos ver a visão do trono de Deus, que possamos nos assentar com Cristo no seu trono, que possamos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, que possamos nos assentar na ceia das bodas do Cordeiro, que possamos como igreja um dia perceber que o Senhor estará enxugando nossas lágrimas, que o Senhor fará cessar a dor, que o Senhor fará cessar a tentação, que o Senhor vai totalmente aniquilar o mal, e nós poderemos cantar, celebrar, nos alegrar, e cada vez mais perceber que valeu a pena perseverar e continuar lutando contra o pecado aqui nessa terra. Abençoa, Pai, a tua igreja, a PIB do Mendanha, e todos aqueles que estão ouvindo essa série. Eu tenho recebido testemunhos de pessoas de muitos lugares, de gente de longe que vem falar comigo, gente lá de Seropédica: pastor, estou ouvindo no YouTube a tua pregação, e o Senhor prega com dureza muitas vezes. Eu falei: não, irmão, não sou eu, é a palavra. Mas que bom que a irmã está ouvindo. Quantas pessoas ouvindo, Pai, que essas pessoas sejam abençoadas, como nós também estamos sendo abençoados aqui. E aqueles que não estão ouvindo e são membros da nossa igreja, oramos por eles de igual maneira. Alcança com a tua graça, continua cuidando do seu povo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.